Boa tarde a todos. Estamos só esperando a nossa convidada chegar e aí a gente já começa a conversar um pouco sobre a educação física, tá bom? Aí eu me apresento com calma e a gente começa a falar sobre a live e do que nós vamos tratar hoje aqui nessa conversa, tá? Já foi feito o convite à Andriele, ela deve estar entrando logo. Hoje nós estamos participando aqui de uma live pelo canal da Unital, para falar um pouco sobre um curso do qual eu sou muito suspeito, né? Que é a educação física, tá? Deixa eu localizar aqui a Andriele de novo. Nós vamos falar então sobre a educação física, né? Vamos conversar hoje com uma aluna, né? Basicamente do último ano da faculdade, uma menina extremamente competente, uma ótima aluna. E depois vamos conversar com um aluno, né? Um ex-aluno recém-formado, o Gustavo, e vamos falar bastante sobre as características desse curso, né? De como a gente se envolve com a profissão, de quais são as possibilidades de ser profissional de educação física, né? Então, a gente vai ver que existem diversas possibilidades. E para que todo mundo entenda, enquanto a gente aguarda a Andriele entrar, para que todo mundo entenda, a educação física, né, o curso que a Unital oferece, do qual sou professor já há algum tempo, não vou falar o tempo para não comprometer um cálculo aí, apesar dos cabelos já esbranquiçados. O curso de Educação Física da Unital, ele tem já bastante tempo, uma tradição enorme, né, no nosso município, na nossa região. É um curso que tem as duas vertentes da formação, que é a licenciatura e o bacharelado, e um corpo docente que consegue compreender e dialogar entre essas duas áreas. E para quem não conhece necessariamente as duas áreas, né, a licenciatura é quando a gente está falando do professor que atua no ambiente escolar, e o bacharelado é quando a gente está falando sobre o professor que atua em qualquer outro ambiente, exceto o escolar. Bom, se a gente tiver algum problema com a Andriele, né, às vezes a internet, a gente tem agora vivido nesse mundo virtual, e ou a Andriele chegando aí, ó. Oi, professor, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Minha internet Tudo bom? estava tendo um colapso aqui, mas eu acho que agora ela foi. Fica tranquilo, Andriele. Nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo nas lives, nas internets, né? É comum a Exato. gente dar essa. A internet congestiona, isso é absolutamente normal. Andriele, primeiro, prazer em estar com você aqui, né? Prazer é Andriele, meu. eu sou professor de futebol e futsal da Unital já há algum tempo, como eu comentei agora há pouco, e ainda não tive a oportunidade de dar aula para a Andriele, né? Ela Ele fez o fica primeiro fugindo ano. de mim. Não, pelo amor de Deus, no primeiro ano ela fez com outro professor, e agora no último ano a gente vai se encontrar, né, Andriele? Mas a Andriele, particularmente, eu conheço bem a história, a gente tem uma relação próxima, né, por trabalhar ali com o Sim. vôlei, o pai dela, a relação que a gente tem com o pai dela, que também é uma pessoa envolvida com a educação física, com o esporte, né, um cara que gosta muito. Então, Andriele, e agora aí pelo Andrei, né, Andriele, também envolvidaça aí Sim. com o nosso esporte. Andriele, vou pedir para você falar um pouquinho né, o semestre que você está, né, qual o semestre que você está na faculdade, e de cara você já emenda para a gente o porquê que você buscou educação física, né? Quais foram as motivações que te trouxeram até o curso, tá bom? Tá bom. Eu estou no sétimo semestre, vou terminar a faculdade esse ano. Eu vim para educação física de uma forma bem doida. Na verdade, a minha graduação inteira do ensino médio, eu pensei em engenharia. Eu tenho técnico em mecânica, inclusive. Só que quando eu tava prestando vestibular, no ano que eu tava prestando vestibular, eu pensei que tipo, não era o que eu queria fazer tipo, a vida inteira. Foi um curso que eu gostei muito, sou grata a tudo que eu aprendi no curso que eu fiz, mas não tinha muito a minha cara. E como o senhor falou, meu pai ele trabalha com esporte, trabalhou alguns anos atrás com futsal, trabalhou com vôlei nesses últimos anos, acho que ele ficou uns 5 anos no vôlei é para mais. E hoje ele tá voltando pro futsal, né?
que foi a raiz dele, acho que o esporte que ele mais gosta também. Então, eu tive sempre a vivência do que ele vivenciou por causa do esporte e também por tudo que eu pensava que a educação física significava. Eu queria conhecer as diversas facetas, sabe, da educação física. Todo mundo fala que é uma área muito grande, que nos proporciona muitas atuações, e é verdade. Parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem várias opções, várias possibilidades. Eu costumo brincar, Andriele, e na verdade com vocês que estão na faculdade, né? E aí eu estou vendo alguns alunos passando ali embaixo, né? Que estão entrando na sala, ex-alunos, que o professor de educação física, né? O profissional de educação física, e carinhosamente o professor, ele tem uma gama de atuação gigantesca, né? E vocês já do último ano começam a vivenciar isso através dos estágios. Eu brinco que um professor ele acorda de manhã, ele dá uma aula de personal às 6h15, às 8h30 ele vai para a escola e dá aula de educação física para o ensino infantil, às 10 horas ele vai para a academia treinar, como eu que treino todo dia, sou um exemplo da atividade física. Às 2 da tarde ele vai ser preparador físico de uma equipe de handball, às 6 da tarde ele volta a atuar de repente com um grupo especial de idosos numa atividade física, e à noite ainda ele faz uma escolinha de futebol, por exemplo. Então, Sim. e aí a gente vê que não houve nada de repetitivo no dia todo do educador físico, né, do professor de educação física. Tá? Então, essa diversidade que é legal. E, Andriele, óbvio, eu imagino que você seja de Taubaté. O que te fez buscar a Unital? Né? Por que você procurou a Unital? Eu acho que o fator de ser uma universidade, né? Ela proporciona pra gente muitas coisas ali dentro. Por exemplo, o meu estágio, tanto de licenciatura que eu concluí, quanto os 2 que eu estou fazendo são dentro da Unital. Ou por meio dos projetos que a própria Unital oferece, e o de treinamento na ginástica, que é ali dentro, né? É uma equipe de treinamento dentro da faculdade. E eu acho que em relação à infraestrutura, o meu pai ele trabalhava ali junto com a equipe, né, da medicina, então eu conhecia já a estrutura. E eu acho que a estrutura é muito boa, é uma estrutura que surpreende até. E eu acho que o que eu já tinha ouvido falar, assim, tinha alguns amigos que já cursavam e que falavam muito de alguns professores, e eu acho que o fator também de estar aqui, né, do lado de casa, vamos dizer assim. Exatamente. O Andriele, se você lembrasse agora do seu primeiro dia de aula ali, chegando na faculdade, perdida, né, aquela carinha de assustado que a gente está acostumado a encontrar no primeiro ano, e hoje, você na faculdade, você diria que superou ou não superou? E eu vou até pedir para você depois falar para mim assim, hoje o que mais te marcou, assim, o que te marcou, né, até esse momento, qual o momento que te marcou? Tá, assim, uma aula prática, foi o momento de uma prova? Que momento ficou marcado para você até agora? Eu acho que mudou muita coisa, né, desde o primeiro ano. Eu acho que a gente já começa a entender a faculdade como casa, né, segunda casa. Eu ainda vivi pouco porque eu entrei nesse projeto do Passos agora, mas como o senhor falou, o Andrei, que hoje está comigo, tem a Unital como casa desde sempre. E eu Desde acho que sempre, isso Andrei mora lá já. agora trabalhando, então não acho que vai ficar lá por muito tempo. Tomara. Sim. Eu acho que a gente se sente em casa depois que vai passando o tempo. A gente chega assustado, porque é algo muito grande, com muita gente. Quando eu fui pra noite, eu fiquei até mais assustada ainda, porque tem o triplo de gente. Mas a gente vai se sentindo em casa, a gente vai conhecendo as pessoas aos poucos. E em relação ao que mais me marcou, eu acho que foi a minha participação no projeto Residência Pedagógica, que é uma coisa que a Unital oferece, que foi quando eu cumpri meu estágio de licenciatura, né? Foi validado. E é um programa que foi muito especial para mim. Tudo que eu vivi na escola, eu fui direcionada para uma escola bem, vamos dizer assim, numa parte bem mais periférica da cidade. Então, uma escola que eu não conhecia, com alunos que têm uma realidade muito diferente da que eu tive na minha formação. Eu também estudei em escola municipal, mas é uma realidade diferente. E eu acho que foi muito bom. Eu aprendi muito, tanto em relação à nossa atuação,
em relação à importância da educação física na educação, como aprendi com eles. O quanto a gente está ali, o quanto tem uma troca constante, o quanto eles veem a gente como nosso professor de educação física. E eu acho que isso fez, tipo, cair a ficha e falar, não, é muito importante e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Porque eu acho que a educação física, tanto no cenário como um todo, né, o profissional de educação física, quanto na parte da escola, ele não tem a visibilidade que ele deveria ter. Porque eu acho que é muito mais importante do que aparenta ser ou do que as pessoas percebem. E até, o Andriele, uma coisa assim que é legal a gente conversar, fisicamente, né, do ponto de vista esportivo, qual é a sua paixão, né? O que te move dentro da educação física? Óbvio que a gente sabe do tamanho da área, né, que existem N opções de atuação, mas o que da área do movimento humano te atraiu para isso, né? Você gosta de ginástica, você gosta de academia, você gosta de correr na rua, algum esporte especial? Qual a sua relação assim motora com a educação física? Eu fiz bastante coisa. Eu fiz hand na escola. Eu treinei futsal com meu pai. Catástrofe, ele tem esse arrependimento até hoje que ele não conseguiu me ensinar. Eu fui da dança há muito tempo. Eu sou apaixonada pela dança. E na faculdade agora eu descobri a ginástica por causa do Andrei. E eu sou apaixonada. Eu acho que o movimento em si me encanta, as diversas formas de movimento, e cada vez que eu vou descobrindo coisas novas, por mais que eu não seja boa, eu vou aprendendo a gostar e aprendendo a valorizar as características daquele movimento. Por exemplo, basquete, eu sou horrorosa, horrível, horrível. Mas eu entendo hoje, tipo, eu já tive, né, as duas disciplinas de basquete, e eu entendo o funcionamento, e eu acho muito bonito. A ginástica, eu acho maravilhoso, acompanha o meu estágio. Eu vivo nos dois estágios, inclusive, né? Porque o meu estágio de treinamento é na equipe de ginástica artística e o PAFES tem o grupo de GPT, que inclui vários tipos de ginástica. Então eu vivencio ela de diversas formas, eu sou apaixonada. Eu acho que uma coisa que me encanta muito, que os professores mostram pra gente, que eu aprendi muito nesses estágios, é que a gente tem que amar ensinar, né? Acima de tudo. Porque não necessariamente vou saber fazer, sei lá, um mortal ou uma coisa do gênero, mas eu posso passar muitas coisas para as crianças, mesmo não sabendo fazer aquilo necessariamente. Eu ia tocar exatamente nesse assunto com você, né? Porque muita gente que pensa em fazer educação física pensa que é necessário um histórico esportivo, né? Ou uma aptidão. E isso é um engano hoje em dia, né? Porque a gente está falando de Sim, uma habilidade de ensinar alguém, né? E o que você diria para alguém que quer fazer o curso, por exemplo, mas não necessariamente se reconhece com o esporte? É possível, né, você na faculdade desenvolver habilidade para ensinar, ainda que você não com tenha certeza. feito nenhum esporte? Eu acho que você tem que estar disposto a aprender, né? Eu acho que você tem que vir com a cabeça aberta. Quem ama os esportes vai amar, independente de qualquer coisa. E, por exemplo, eu nunca fui extremamente boa. Eu pratiquei bastante coisa. Mas tirando a dança, que eu era, assim, aceitável, as outras coisas que eu pratiquei, eu não era, tipo, nossa, aluna de destaque de educação física. Mas eu acho que a pessoa ela tem que estar aberta a vivenciar as experiências que a faculdade oferece, e principalmente as partes teóricas, né? Porque as pessoas que vêm para a educação física vêm só a prática. Mas, tipo, tem uma parte teórica que fundamenta tudo que a gente vai fazer. E em relação a não saber fazer as coisas, o Andrei e o técnico da modalidade de ginástica brincam que se eles precisarem fazer um mortal, um triplo mortal com pirueta para ensinar para o atleta deles, não dá. Né? Os dois já não têm idade para isso, já não têm articulação para isso. Mas a questão não é necessariamente saber fazer, é você saber ensinar um passo a passo e é você garantir que aquela criança aprenda aquilo de uma forma segura. Então, eu acho que é possível, sim, contanto que a pessoa ela esteja disposta a vivenciar tudo que a faculdade tem para oferecer. Sem ter terminado a faculdade ainda, né? E, óbvio, você não teve aula de futebol, então o futebol não entra nessa discussão. Que disciplina você acha que te marcou mais até agora? Assim, óbvio que todas têm seu grau de importância, né, muito grande, mas assim,
uma teórica, uma prática, que disciplina te marcou mais até o momento, né? O que você achou que te chamou mais atenção e por que motivo isso te chamou a atenção? Seria possível falar uma ou É não? Você difícil? precisaria falar umas três, É assim. difícil. Disciplina teórica, eu sou apaixonada por bioquímica e fisiologia por questão de entender o funcionamento. Tipo, nossa, então é por isso que junta muito com o cinésio, né? Você vai entendendo elas, você tem elas em semestres diferentes, mas você vai juntando, tipo, então é por isso que tal coisa tem que fazer desse jeito, porque o corpo funciona assim. Eu sou apaixonada também por psicologia do esporte, em relação às teóricas. Inclusive, o meu TCC desse ano, né, meu TG, é sobre isso. E inclusive, eu me apaixonei tanto por essa área que eu pensei até em, talvez, num futuro distante aí, fazer uma segunda graduação nisso, se for possível, ou um mestrado, ou algo do gênero, porque eu acho uma área sensacional e eu fiquei 100% apaixonada. Em Legal. relação às práticas, acho que a ginástica, mas muito por culpa do Andrei, porque ele puxa muita sardinha e aí ele fala que eu fui picada pelo bichinho da ginástica. A gente viu um comentário aí do Renato Rocha, né? Não sei se está vendo aí também, que é legal a gente destacar, né? O professor Renato, nosso colega de curso, dizendo que ele entrou na educação física e não era um movimento, né? Simplesmente ele se interessava pelo curso. E daí ele aprendeu bastante coisa de informação. E uma coisa que você tem falado muito, né, Adriele? A possibilidade, né? Cada hora que você tem uma disciplina nova, surgem infinitas possibilidades, né? De Sim, explorar. Você não conhecia ginástica, agora você gosta de ginástica, você gostou de bioquímica, você gostou da fisiologia, e aí, né, até o último dia de aula, você vai estar se apaixonando, né, por novas por muitas manifestações. outras. E isso é o Sim. rico, né, da nossa área, essa diversidade, né? E eu acho que é legal ressaltar que o Rocha falou isso, e ele hoje é um dos professores, eu acho que em questão de graduação, ele é um dos professores hoje que a gente tem que é doutor, né? Então, se ele Sim, não era do movimento e hoje é muito da área. Então, eu acho que é bem legal. né? Não, isso é legal. E você tem um sonho profissional, assim, específico, e assim, e não precisa ser tangível, tá? Se você quiser falar algo assim, seleção, né, ser ministra da educação, o que você quiser. O que você imagina de perfeito depois, quando você estiver formada? Né? O que você projeta, tá? Assim, de ideal, tá? Tem três situações que eu gosto bastante que a nossa área proporciona, que é a educação. Eu sou apaixonada pela educação física escolar. Eu acho que o meu estágio influenciou muito nisso, porque me mostrou de verdade o quanto ela pode ser importante, apesar das pessoas acharem que, tipo, não, eles estão só brincando. Eu acho que educação física escolar é bem mais que isso, e as pessoas que estão assistindo, se forem participar, vão perceber. Eu gosto da parte de projeto social. Eu acho muito legal. Eu acho que é você possibilitar às pessoas vivências que talvez elas não conseguiriam ter, e eu acho isso muito importante. E a universidade, voltar como professora num futuro aí. Eu gosto muito de ensinar, né? Tipo assim, eu brinco, os meus amigos brincam muito que eu ajudo eles antes das provas, e enfim. Então eu acho que tipo, é uma coisa que eu sempre gostei, isso não só na faculdade, eu acho que essa parte de voltar para a faculdade dando aula seria muito importante para mim, seria bem legal. Não, seria ótimo e a gente teria o maior prazer em tê-la como companheira aí na educação física logo, né? Quem sabe? Né? Tem Quem alguns sabe? professores aposentando aí, né? Eu tô longe, viu, André? Não adianta olhar para mim pro futebol, não, porque eu tô jovem, eu não vou aposentar tão já, não. Só daqui a uns 70 anos, né, Henrique? Vou, aí você jogou lá, foi bem, agora a live ficou boa. Ô, se você tivesse que dar um conselho para alguém assim, tem alguém assistindo que decidiu, tá na dúvida, né? Ah, vou fazer educação física ou não? O que eu vou encontrar? Que conselho você diria direto para essa pessoa que está na dúvida de fazer o curso ou não? Eu acho que vale a pena se permitir, é uma experiência incrível. Você descobre coisas incríveis não só sobre o próprio curso, como em relação a você mesmo, né? As suas capacidades e os seus limites. Eu acho muito importante isso. Nosso curso mostra, tipo, a gente tem capacidades que a gente não imaginava
e que a gente tem os nossos limites também, e tá tudo bem, né? Vamos respeitar os dois. Mas eu acho que um recado muito importante para quem quer fazer também é entrem sim, amem sim as partes práticas, porque elas são incríveis e elas servem muito para descontrair, porque por mais que a gente esteja aprendendo, tem um momento de descontração muito grande. Mas deem valor para as teorias também. Acho que a educação física ela tem essa visão para quem é de fora do curso de ser, sei lá, como que eu vou explicar? De ser mal vista, né? De não ser vista como algo sério, porque as pessoas não dão um devido valor para a teoria, e eu acho que ela é muito importante, porque ela embasa tudo. Você pode ser um excelente professor, mas se você não tem o que ensinar, o que você não sabe, não faz sentido. Então, se permitam sim, se divirtam, aproveitem a faculdade ao máximo e tudo que ela oferece, mas deem o valor que as partes teóricas têm, porque para mim eu acho que é o que falta para as pessoas entenderem que é um curso tão sério e com tantas dificuldades e possibilidades quanto os demais. A gente carregou um histórico, né, André, de que o curso era só ligado à prática, né, esportiva, e por vezes, e não é só, isso não é só educação física, né, cada curso tem aí suas dificuldades, né, a gente vive num curso que é novo, né, se você pegar da regulamentação dele até hoje, é uma profissão nova, né, ser profissional de educação física, então é normal que a gente vá se afirmando, mas isso foi muito importante, né, o aluno, às vezes, ele pensa na educação física com a possibilidade de fazer muita prática. E, na verdade, não é isso, né? A prática, inclusive, tem muita prática, mas a prática ela é norteada toda por uma teoria, né? Sim. E aí os alunos vão aprendendo isso durante o curso, isso é bem legal. Se você tivesse que usar aí 3 palavras, somente palavras, para definir o seu curso, como você definiria o seu curso de educação física? Com 3 palavras, pode pensar um pouquinho. E é legal esse negócio de live que você vê passando o nome do pessoal ali embaixo, quando você está pensando aí, André. E passa cada figura aí, viu? O Igor, tá passando um monte de gente aí, não sei se fica, mas tá passando, hein? Eu vejo cada lenda aí, cada ex-aluno comédia passando por aí. 3 palavras para você falar do seu curso hoje. Pensar em 3 palavras, eu pensaria em saúde. Eu posso explicar o porquê das 3? Lógico. Eu acho que saúde por questão de que, apesar de ter muito fator estético, né, que as pessoas levam muito em consideração, eu acho que a nossa área tem muito mais relação com proporcionar bem-estar, qualidade de vida, né, melhora nesses aspectos do que na questão física. Eu acho que as melhoras físicas, as melhoras estéticas, elas são consequências da melhora da saúde. A educação, para mim, está muito ligada, porque eu acho que a educação física ela tem um papel muito grande na educação, tanto na educação motora, né, de repertório motor, quanto na questão de ter esse contato com os alunos e ensinar para eles mais do que isso, porque eu acho que quem já vivenciou a parte de escola sabe que a gente passa assim a parte motora, mas a gente ensina muito mais coisas e a gente aprende muito mais coisas também. E eu acho que outra palavra que eu usaria é integração. Tanto das pessoas que praticam com as outras, quanto com elas mesmas. E nessa interação, tipo, saber reconhecer limites e capacidades e saber respeitar. Seja o de outras pessoas ou os seus mesmos. Excelente, né? Eu até anotei as palavras aqui, né? Saúde, educação e integração, né? Talvez seja esse o resumo mesmo, né? A gente fala de saúde, a educação é fundamental, porque a gente promove realmente a mudança de comportamento, né? A gente que é da educação física, a gente tem esse contato sinestésico com o aluno, né? Que é um privilégio que alguns professores de sala de aula não têm, né? Então a gente está próximo, a gente se movimenta, ele chega próximo, ele toca, né? Na educação infantil eles vêm, puxam a nossa calça, conversa e pendura no braço. Então a gente é um papel ali meio paternalista, natural. Então, assim, é realmente uma mudança de comportamento impressionante, né? Quando a gente trabalha muito próximo dos alunos. Bom, Andriele, queria que você fizesse sua consideração final aí, não TG, né? Mas fique à vontade para, né? Eu acho que essas 3 palavras foram importantíssimas
E a gente fecharia, né, para eu chamar depois o Gustavo, né, outra lenda também, né, que vai vir aí conversar com a gente. Resumindo tudo isso para você, a Unital hoje na sua vida tem feito diferença e o quanto dessa diferença você acredita que vai te ajudar logo depois que você se formar? Eu acho que sim, tem feito muita diferença. A gente convive com professores que tiveram uma carga de experiência muito grande, como eu falei, né? Tem professores doutores, tem professores que vivenciaram diversas áreas. E eu acho que isso não acrescenta só no que a gente aprende em conteúdo, mas a cabeça muda muito. O Andrei fala isso direto, ele vivenciou o PAFS muito mais tempo que eu, que é um projeto da universidade, é um projeto muito grande dentro da educação física, né? Que eu estou falando de PAFS como se todo mundo que está aqui conhecesse, mas para quem não conhece, é um programa de atividade física para a comunidade e ele atende idosos e crianças. E é muito incrível participar desses projetos e a universidade oferecer esses projetos. Primeiro porque a gente tem professores como o senhor que já participou do PAFS e que estão ali orientando e tem... a gente aprende direito, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente sabe que tem alguns estágios que são feitos mais empurrado. E eu acho que a faculdade oferecer isso dar uma garantia de que você realmente vai estar aprendendo. Não só em relação aos conteúdos, mas em relação à conduta, em relação à sua cabeça dentro da área e como você entende tudo aquilo, o seu contato com os alunos. Eu acho que é muito importante ter essas possibilidades dentro da faculdade. O aluno realizar um estágio ali, ele está cada vez mais imerso dentro desse ambiente. E eu acho que o fator da gente ser muito acolhido também. Tem muitos professores que acabam virando amigos e eu acho muito importante. Acho que a Unital tem feito muita diferença, sim. E eu acho que não só em relação à minha formação. Eu aprendi muito, sou muito grata a todos os professores que passaram por mim. Cada um deixou um pouquinho, né, de conhecimento, que eu espero levar aí e fazer valer a pena quando acabar a faculdade. Mas em relação à pessoa mesmo que a gente eu acho que os professores vão deixando características dele na gente e é muito bom saber que a gente pode contar com esses professores. Legal, Andriele, excelente, né? O seu relato é muito valioso, né? E, na verdade, é gratificante saber que a gente contribui, né, de alguma forma para a formação de pessoas como você, né, como o Gustavo, que vai entrar aqui daqui a pouco, e tantos outros que estão passando aí. Passou agora a Luiz Energia, a lenda da recreação, tá aí, mandou uma boa tarde. O Renato Rocha me lembrou que eu sou um dos fundadores do PAFS, que o PAFS é muito novo, né? Então, natural, eu fundei mesmo, mas foi bem recente. O Edésio aí mandando um coração para você, a Bia, todo mundo junto aí. André, obrigado, viu, por ter participado. Vou Eu que chamar o agradeço. Gustavão agora. Foi espetacular, né? A sua lucidez com relação ao curso é impressionante e não tenho dúvida que trabalharemos juntos rapidamente, né? Como já trabalho basicamente com o Andrei, né? Mais ou menos ali meio distante, mas estamos meio próximo e junto. Espero que a gente trabalhe junto rapidamente, tá bom? Tchau, tchau, professor. Muito obrigada. Valeu. E bom término aí. Espero que vocês tenham uma ótima conversa com o Gustavo agora. Não, vai ser também, vai ser. Obrigadão, viu, André? Vou chamar ele aqui agora. Vou aprender a chamar alguém aqui, hein? Fica aí, não abandona ninguém, não, hein? Calma aí, Gustavão, que eu já vou te chamar. Bom, nós vamos dar sequência aqui, né, na live, continuar conversando. Aí o Gustavo já de prontidão, se arrumando. Se arrume na câmera, por favor, Gustavo. Como é que tá aí, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo. Bom, para que todo mundo entenda, o Gustavo, hoje a dinâmica da live, né, a gente teve primeiro uma aluna e agora um profissional, né, da educação física, o Gustavo, com o qual tivemos o prazer de conviver os anos, né, da faculdade, né, Gustavo? Algumas aulas aí, eu dei aula para a turma dele de 3 disciplinas, né, então tivemos muito próximos, e aí também algumas ações, né? O Gustavo, vou pedir para você se apresentar, né, falar aí seu nome, né, quando que você se formou, até para justificar esse corte de cabelo aí, né? Maravilhoso. E as entradas que estão te castigando, e que você fale, né, que inicialmente o que você faz hoje, tá? Depois nós vamos conversar um pouquinho da faculdade. Então, Fechado. fala pra gente quando você se formou, seu nome, onde você atua hoje na educação física. Bom, Gustavo aí, né?
para quem não conhece. Eu não consigo me conter com as mensagens, Henricão. Eu vou dar risada, cara. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas hoje em dia eu trabalho na Prefeitura de São José como professor, né? Educação Física Escolar. E me formei em 2017 em licenciatura. E o bacharel ainda está no crivo ainda. Sei não, tranquilo. Mas você está atuando, então, na Prefeitura de São José, e qual o caminho para atuar na Prefeitura de São José como professor lá? Então, para eu chegar lá, né, eu fiz o concurso da Prefeitura de lá, passei, fiquei numa colocação muito boa, e, na verdade, foi logo que eu me formei, assim. Quando eu entrei no concurso, né, quando eu me efetivei na Prefeitura, eu não tinha nem o diploma, eu tive que colocar o certificado de conclusão de curso ainda para entrar, mas foi esse. Eu estudei bastante para o concurso, tive a competência e a sorte, né, atrelar as duas aí de eu ficar numa boa colocação, e hoje eu sou efetivo da Prefeitura. Você considera, Gustavo, já que a gente vai falar da Unital aqui um pouco, né, cara, e veio a calhar aí, você era um aluno de último ano de faculdade, e você fez um concurso público, e a gente sabe que os concursos públicos são bem concorridos, né? Você considera que o que você vivenciou na faculdade te ajudou já nessa... Porque isso é maravilhoso, né? Se você está estudando e antes de você se formar, você já tem uma profissão, né? Esse é o sonho de todo mundo. Então, assim, você considera que a tua graduação foi algo que te deixou pronto para esse concurso, por exemplo? Lógico que a gente sabe que o concurso tem a sorte, tem um dia legal, tal, mas você tem que ter conhecimento, né? Você tem que estar pronto para o concurso. Você considera essa parceria, você sente isso, esse conhecimento da universidade te ajudou? Com certeza. A Unital tem 50% aí no concurso. Bia Fortes também, eu vi o nomezinho dela aí já. Na época, ela que dava essa parte de pedagogia, mais de pedagogia, da educação física também, né? E era muito da matéria que caía no concurso. Então, com certeza, o fato de eu estar estudando potencializou as minhas chances de passar no concurso, né? Legal, Gustavo. Então, hoje você é professor da prefeitura. Você atuar, né, como professor de escola é um dos grandes desafios, né? A gente sabe de toda a dificuldade, do volume de aulas, né? Você sai de uma turma, entra na outra, e é uma sala atrás da outra te esperando na ansiedade de ter uma aula legal, né? De viver você não pode estar mais ou menos, você não pode chegar, né, meio com preguiça, porque o aluno não dá essa possibilidade para você. Na escola eles estão sempre a 120%, principalmente que eles querem sair da sala um pouco, né, para essa experiência motora. Você conseguiu levar coisas da faculdade para essa atuação, por exemplo, jogos, brincadeiras, alguns estilos de ensino que você teve na faculdade, você conseguiu transferir isso para a sua prática? Teve uma fala da Andriele, uma das diversas falas dela que foram muito boas, né? Que a gente acaba aprendendo com cada professor, né? Um pouco com cada professor. Então, o meu estilo de dar aula vai um pouco de encontro ao seu e ao de outros professores que eu tive na universidade. Então, eu acredito que a minha aula em si seja composta por diversos pontos de diversos professores, né? Em algum momento eu me pareço com o Henrique, em outro momento com o Renato, e assim sucessivamente. Até a Virgínia mandou um comentário aí agora, que eu estagiei junto com ela no PIBID, né, lá no BALB, e ela também é um exemplo para mim de professora, e nas minhas aulas eu uso um pouco da metodologia que ela usava, ou das brincadeiras, né, do conteúdo em si, né, os jogos e brincadeiras que a gente utiliza na aula, mas até a forma de lidar com os alunos, né, a conversa, a questão da linguagem, de não ser tão formal assim, porque são crianças, né? Então não adianta ficar usando uma linguagem que não vai atender ao que eles necessitam. Não, exatamente, cara. A gente costuma dizer na faculdade, né, quando a gente está conversando com os alunos falam assim: ô Henrique, mas você está cobrando isso, a Preta cobra aquilo. Pô, mas o Sembranelli cobra isso. Eu falo, isso é ótimo, né? Porque é isso que vai compor. Isso não é real, né, para você. Você percebe isso na sua prática, que você tem um pouco de cada professor e até de cada professor com quem você fez estágio, né? Você fez alguns programas durante a faculdade,
do tipo voluntário, PIBID, como é que foi isso aí também? De estágio, como é que foi essa parte, Gustavo? Então, a Unital tem um aspecto muito bom nisso, porque ela oferece diversas possibilidades para o aluno, né? De atuar na área e até de forma remunerada ou não. Mas, olha lá, o Renato tá falando que eu não fui bolsista no Passo, mas eu Tá. fui voluntário no Passo por um ano e eu frequentava mais que bolsista, hein, Renato? Então, dá essa cante para nós. Olha a Não, crítica aí, hein? Olha a crítica aí. não, eu fiz tudo no Passo, poxa. Eu dei aula de natação, de musculação, dança de salão, todas as tarefas lá, todas as atividades que o Passo oferece, eu cheguei a participar. Participei do PIBID, a Preta aí tá cobrando. Calma, Preta, vai chegar a sua hora. Ó, para você. Participei do PIBID também. E os diversos programas de voluntariado, né? O PROV, que teve início lá em 2015 com os Jogos Regionais, foi assim, abriu portas, né? Eu acho que até atrelou a nossa relação como professor e aluno, porque a gente conviveu bastante durante alguns dias e eu conheci outros professores e outras pessoas da área com quem eu tenho contato até hoje. Então, corrida, né, ficar entregando água na General Salgado é de praxe. Quem faz educação física e não participa, eu acho que está perdendo uma grande oportunidade. Porque, cara, é um aprendizado. Às vezes chega a ser cômico, mas não, é bacana, cara. Porque tudo que de diferente que você puder aproveitar e fazer, mesmo os estágios que são internos na universidade, né, que eu não tenho tanta domínio para falar, porque eu não usufruí. Mas os estágios administrativos mesmo, eles te dão possibilidade de aprender, né? Então, eu acho que aproveitar isso é a chave. Gustavo, na verdade é aproveitar de todas as oportunidades, né? E tem uma história engraçada com o Gustavo, né? O Gustavo, ele contou aí que ele foi fazer jogos regionais com a gente, ele era primeiro ano de faculdade, e a gente convidou um pessoal, né? A Preta, que já participou de muitos aí, né? O Renato Almeida estava envolvido na época, né? Outros professores daqui. E o Gustavo foi para ajudar de voluntário, né? E a gente tinha uma dinâmica gigante lá de distribuição de alimentação, Taubaté era sério, organizava os jogos. E aí ele, de cara ali, com 3 meses de faculdade, ele se posicionava nas discussões como se fosse um diretor, né? E a gente brincava que ele era o voluntário diretor, porque ele tomava decisão, resolvia problema, dava bronca em professor, corrigia motorista e fazia o negócio Exagero. virar. E aí o Gustavo já mostrou ali a que veio, né? E daquilo para frente, né, Gustavo? O PIBID, né, e outras tantas experiências que você teve, né? Albin aí também lembrando da sua participação de estagiário presidente. Presidente Prove. Saudade. Presidente Prove. De todas as outras coisas que você vivenciou, né? Você conseguiu aproveitar ao máximo o seu período na faculdade, né, Gustavo? Porque ir para a faculdade não é somente ir para as aulas, né? Isso é uma parte do seu aprendizado. É o que você falou, dar água na General Salgado tem um baita aprendizado. Você está vendo uma competição, você está vendo um corredor, você está vendo uma estrutura, você está se relacionando com os seus amigos, né, que estão ali também trabalhando. Então, assim, é fundamental. Se você tivesse que mandar alguma informação para a Andriele agora, a Andriele está assistindo a gente, espero que esteja, se ela, né, não abandonou. O que você diria para ela? Se ela está quase formando, né? Segue firme, continua, né? Vem para a educação, vai para o esporte. O que você diria para ela, Gustavo? Vai para onde ela vai se sentir mais feliz, independente de educação, esporte, porque a gente tem essa possibilidade como profissional de educação física, né? Mas eu acho que, assim, fazer aquilo que ela se sente bem fazendo. Se ela gosta da dança, da ginástica ou qualquer outra possibilidade, ela enganjar nisso, né? E, na verdade, ao mesmo tempo, não fechar as portas para outras oportunidades, né? Como você falou, de manhã você dá aula no infantil, de tarde você vai dar um treino de yoga. A nossa gama de trabalho é muito grande. Então, se ela puder ficar atenta, e é lógico, ela não vai conseguir se especializar em tudo, né?
a primeira em todos os fatores, mas se ela souber um pouco de tudo, né, eu acho que ela tem uma grande possibilidade de se dar bem na profissão, assim. Aí, Então, tá acho que essa vendo? é a Dica de uma lenda para outra lenda, que tá ali, uma... ela botou ali, estou, ela colocou estou. Ela não falta na aula, achei que ela não ia fazer isso na live, né? Assinar a lista e Ah, sair não fora. pode. A professorada tá de olho nela aí. Você tem uma memória da faculdade, Gustavo? Uma ou duas, de Vai. coisas assim que você vivenciou? Não, eu acredito que você tenha várias, mas ali, assim, pedagogicamente Não, e seja, né, que dê para a gente falar sobre isso aqui, assim, pelo menos de aula ou de alguma coisa, o que você tem aí? o da Preta é inesquecível. A palminha? É, a palminha a gente não esquece nunca. De vez em quando a voz some, a gente usa a palminha na quadra. Poxa, dançar High School Musical dentro da faculdade foi engraçado. Cara, muita coisa, muita coisa. Não, vou ficar em 1 hora de live, Henrique, não dá pra... Não, tranquilo, já lembrou de duas coisas boas, a palminha da Preta, porque na palminha da Preta era tão presente, porque às vezes eu estou dando aula e eu não uso a palminha. O aluno usa a palminha na minha aula, porque ele quer usar, porque a Preta usa, e aí não tem problema nenhum também. Né? Tá dentro daquela concepção que você falou. O aluno sai da faculdade como se ele fosse, né, montado a várias mãos, né? Então ele vai recebendo um pouco de cada professor e vai absorvendo um pouquinho de cada estilo. Isso Exato. é bem legal. Agora, conta da música aí, como é que foi? Do Edésio? E não, não foi, a minha Fantasia, teve fantasia? Quem que fez com vocês isso aí? Como é que foi a foi? Bia, na minha sala, a Foi a Bia. Bia que pegou. Mas sabe Aí, que o Edésio que é o pioneiro dessa não, atividade aí, né? Da sim, fantasia, dança. claro. Só que daí, o que acontece? A minha sala meio que revolucionou o rolê. Porque tava todo mundo meio revoltos de ser sempre a mesma dança, de ser sempre a mesma apresentação dos tempos da Brilhantina lá, que era sempre o mesmo rolê. Aí a minha sala começou a bater o pé de que queria fazer diferente. E daí a gente bolou de fazer High School Musical. E daí, ao invés da gente apresentar o tradicional, a gente fez o High School Musical lá. Seria cômico se não fosse vergonhoso. Tentaram fazer, né? Obviamente. Tentando. Mas essa é outra característica da educação física, né, Gustavo? A coragem, né, de vivenciar um monte de coisa que você fala assim, pô, mas eu não sei dançar. Mas você vai conseguir dançar. Pô, mas eu não sei jogar futebol, eu escuto muito isso, né? Eu não sei jogar futebol. Não tem problema, você vai jogar, você vai participar, você vai se divertir, você vai até fazer gol em algum momento. Né? Claro. Mas você vai se divertir, né? Se você tivesse, Gustavo, 10 segundos, né? Com a Andriele eu fiz a brincadeira das 3 palavras. Com você, assim, eu diria uma frase, né? Para não falar 10 segundos é meio pressão, né? Tempo pressiona muito. Se você tivesse uma frase para definir o que é educação física, uma frase eu vou dar até uma liberdade, que vocês gostam de falar, se expandir um pouquinho, for um parágrafo meio comprido, não tem problema. Como você definiria educação física? Poxa Breve. vida. Eu acho que tem uma definição que eu vou plagiar de um colega nosso de profissão, que é o... fugiu o nome dele. Fica tranquilo. Mas eu vou plagiar e depois eu mando o contato de quem é. Mas assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender a aprender, a gente tem que aprender a ensinar, né? Então, eu acho que isso define muito a educação física. A todo momento a gente está aprendendo, independente do que seja. E a todo momento, tudo que a gente aprende, a gente tem possibilidade de passar aquilo para o próximo. Então, eu acho que a educação física é isso, né? Você se colocar no lugar do outro e ver o que ele tem possibilidade de fazer, você está disposto a querer fazer ou a querer passar aquilo para o próximo. Então, eu acho que tem várias definições, poxa, empatia, a saúde, como a Andriele colocou, eu acho que é primordial. A gente demorou tanto para entrar nesse rol aí de saúde, agora que a gente tem que bater o pé firme e defender esse título nosso aí. Lógico. E, Gustavo, o que você ainda pensa em realizar? Hoje você é um professor efetivo na prefeitura, né? Concurso público, isso é maravilhoso, tem um trabalho, isso é muito legal. Tem 2, né? Igual o pai do Cris. Oi? Tenho 2, igual o pai do Cris.
É verdade, Ô, eu tô na academia também. É que eu esqueci de falar. ah, É, bom. período de pandemia, a gente esquece das coisas. Não, tranquilo, a gente esquece até para onde a gente vai, né? Porque a gente fica preso, Exato. confinado, já não sabe mais estar dentro de casa, está na rua. O que você ainda tem vontade de realizar na educação física, Gustavo? Você almeja alguma coisa em termos de competição, de escola, de graduação? Você quer trabalhar na faculdade? O que você tem como um sonho aí na educação física? Porque você é um cara recém-formado, novo. O que você pensa? Então, quando eu entrei na educação física, eu tinha essa visão de alto rendimento, né? Competição, esporte, mas eu perdi meio o feeling. Não que, óbvio, que eu tiver oportunidade, eu abraço, mas eu vejo mais a área da educação como uma possibilidade para mim. Eu quero, como que eu posso dizer? Quero me especializar nessa área, até buscar curso fora do país. Não pela falta de qualidade dentro do país, não, mas pela questão de língua mesmo e de cultura diferente, né? Eu acho que a possibilidade de outro país propiciar coisas diferentes para mim é maior do que o Brasil, mesmo a gama do Brasil sendo gigantesca, né? Que é um país muito grande e com diversidade cultural infinita. Mas eu acho que é isso, focar nessa área de educação e talvez academia ou estúdio mais para promoção da saúde mesmo, nada muito competitivo, assim, alto rendimento. Não, legal, Gustavo. Qual foi sua relação com o esporte durante a sua adolescência ou com a atividade física? Né, o que te levou lá dentro da Unital? Né? O que te fez buscar o curso de educação física da Unital, né? Quando você decidiu? Por que você decidiu fazer? Então, quando eu jovem, mais jovem, né, porque eu ainda sou jovem, assim como você, eu O fui tempo está atleta de passando, natação. Gustavo. O tempo está passando, meu amigo. E, ó, Então. mas eu fui atleta de natação, então, e eu sempre pratiquei todos os esportes na escola, futsal, handball, basquete. Como o André falou, eu nunca fui bom em nada, mas sempre fiz tudo. E eu fui para engenharia porque eu tinha muita facilidade com questão de números, né? Matemática, química e física, principalmente. Então, eu fui para essa área mais por conta de financeiro, né? Porque eu via a engenharia como uma possibilidade de me dar um sustento financeiro maior do que a educação física. E eu cheguei a fazer 2 anos e meio na Unital mesmo, de engenharia aeronáutica. E depois eu parei e voltei para educação física. Então, quando eu voltei para educação física, eu fui pela paixão mesmo, né? Motivado pelo coração aí de assim amar esporte, amar movimento e o histórico de nadador, né? A gente costuma dizer, né, Gustavo, que a gente tem escolher educação física não é escolher uma profissão, né? Você basicamente escolhe um estilo de vida para você, né? Você passa a viver daquilo intensamente, você passa a falar daquilo todo dia, você junta isso com a paixão que às vezes você tem pelo esporte, ou pela dança, ou por outras manifestações. Então você passa a ter hábito saudável, né? A correr, a pedalar, fazer um monte de coisa, e você acaba, quer dizer, você vê que você se fundiu, né? Você juntou o que você queria ser com o que você tem como hábito e passa a ser, né, educação física 24 horas por dia, né? Eu brinco que, né, eu não tive muita opção, né, porque eu sou filho de um professor de educação física, meu pai era, minha mãe aí meu pai se separou da minha mãe, aí meu pai casou de novo com outro professor de educação física, aí eu cresci, casei com uma professora de educação física, trabalho com educação física o dia inteiro, então, né, eu sou suspeito para falar, assim, da nossa profissão. Gustavão, vou te agradecendo aí, cara, né? Porque eu tenho medo de tomar o corte do Instagram, né? Que os caras cortam no minha live aí. Meu, fiquei feliz demais de te reencontrar virtualmente. Né? A Andriele, eu sei que eu ainda vou vê-la na faculdade, né? Logo aí no segundo semestre, ela vai ter futebol na Arena Henrique, né? Aquele campo de futebol que você conhece bem. Mas foi legal te ver, cara, ver que você está bem, Campos lá, ver que você está. banheira, torcida perto, Então, gritaria. aquele esquema. Futebol raiz, né, Gustavão? Sabe como é que é ali, né? Caiu na arena é complicado. E legal saber que É você isso. está envolvido com a educação física, né, escolar, que é uma paixão, né, de todo mundo que trabalha com educação física.
Eu acho até que você está com a internet aí falhando, já está te avisando que é para você cair fora já. A internet já está dando um recado aí. Gustavão, para fechar, o que você diria aí do papel da Unital na sua vida? Hoje você é professor de educação física. Como que você fecharia fazendo esse resumo, né, fazendo essa relação? O que a educação física da Unital fez que te proporcionou estar onde está hoje? A internet está caindo porque a família inteira está assistindo a live. É complicado. Família titular, não pode deixar fora, não. Mas para fechar aí, queria te agradecer pelo convite, agradecer a Unital pela oportunidade também. E, cara, eu acho que o mais importante, assim, foi a possibilidade que ela deu de conhecer coisas novas, né? De conhecer pessoas novas e de crescer como pessoa em relação a isso, né? De aprender um pouco com todo mundo. Pegar esses exemplos de pessoas boas envolvidas com levar isso para minha vida. Então, eu acho que as possibilidades e o clima da universidade em si favorece o crescimento, favoreceu o meu crescimento como pessoa e como profissional também. Legal, Gustavo. Cara, mais uma vez, né? Prazer enorme te rever. Te vi no primeiro ano da faculdade com a carinha de assustado, com menos tatuagem do que agora, que está levantando o braço aí para ter mais tatuagem. Um estagiário voluntário muito empenhado, muito... Banguela. Banguelão, que era o termo que a gente usava, né? Não podia morder ninguém, porque estava começando. Não sabia e já mostrando que era um cara que estava afim de fazer a diferença, assim como a Andriele vem mostrando para a gente, como o Andrei, né, que está aí ao lado da Andriele, e muitos outros que estão passando. A gente tem muito orgulho de fazer parte da Unitalp, e que a gente vê isso, né? A gente se forma depois e vê que está tudo entre nós, né? Hoje a gente tem 3 secretários do município, né, de Taubaté, que são todos formados em educação física na Unital, né? O secretário de Cultura, Márcio Carneiro, o secretário de Educação Macaé e o secretário de Esportes, Marcelo Mora. Né? Então, assim, é sinal de que a gente consegue ir longe juntos, né, cara? E, sem falar essa parceria com a universidade o tempo todo, todos juntos. Então, é bem legal. Gustavão, forte abraço. A gente agradece a todos. Não esqueçam, né? Nós estamos aí em período de vestibular de inverno. O Gustavão vai fazer um chamado especial aí para vocês virem fazer o vestibular de inverno. Eu vou fazer o garoto propaganda, faz com a mãozinha aqui, chama para o vestibular de inverno, Gustavão. Para a gente fechar? Vamos lá. Galera, aproveita aí a oportunidade única para vocês de conhecerem uma lenda como Henrique. Eu ia falar o apelido, mas vou dar uma segurada, não vou contar. Faz a inscrição para o vestibular, aproveitem, a universidade é ótima e só vem. Boa, Gustavão, aí, ó, já vai surgir mais uma profissão, fazer propaganda, já tá bem. Cômico, velho, né? Stand-up comedy. Tá certo. Gustavo, obrigado mesmo. Gente, valeu. Quem assistiu e está na dúvida, vem para Educação Física. Obrigado a todos os colegas aí. Passou agora a Irina, Fabi Guedes, né? Bastante gente comentando. Né? Então, assim, valeu, tá, gente? Vamos encerrar aqui. Um grande abraço. Renato Rocha, né? E aí, passou uma galera aí legal. E Edésio, obrigado pelo convite, né? Não podia deixar de falar, porque o Edésio que deu esse toque, né, para fazer. Ele achou que eu tinha esse perfil, apesar de eu achar que eu não tenho, mas nós estamos juntos aí. Né? Não, então... eu acho que pode desenvolver umas lives aí, então. Tá bom. Prefiro dar aula ainda, Gustavão. Bom, gente, valeu, hein? Um abraço a todos. Valeu, é nóis.